Então vamos lá. A gente vai rever aí o estudo das soluções, tá bom? Essas soluções em que nós vamos ter formas de concentração, a gente vai entender aí o que é um soluto, o que é um solvente, e vamos, da melhor forma possível, mostrando isso para vocês e tirando as dúvidas. Então, primeiramente, é o seguinte: o que são soluções, né? São misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, tá? A gente tem que lembrar que existe dois tipos de mistura, tá? Mistura homogênea e mistura heterogênea. A mistura heterogênea é aquela em que você tem mais de uma fase, tipo água e óleo, né? Que você consegue ver a água que fica embaixo e o óleo que fica em cima. Esse tipo de mistura não é o que nós vamos estudar. O que nós vamos estudar é a mistura homogênea, que é quando a gente só vê uma fase, tipo água e óleo. Quando a gente observa água e óleo, a gente não consegue diferenciar quem é a água, quem é o óleo. Então, toda mistura, toda solução é uma mistura homogênea. Mas nem toda mistura homogênea é uma solução, porque vai depender do tamanho da partícula. Se bem que no nosso caso, no nosso estudo, isso não vai fazer muita diferença, não. A gente vai considerar que só misturas homogêneas são soluções, tá bom? Para que fique melhor o entendimento do conteúdo. Então, o que é uma solução? Essas substâncias que serão misturadas, nós vamos chamar de soluto e solvente. Soluto vai ser a parte em menor quantidade e solvente vai ser a parte em maior quantidade. Mas a maioria das questões que nós vamos estudar, geralmente o soluto vai ser sólido e o solvente vai ser líquido. Isso sempre acontece? Não, não. Isso não sempre acontece, não. Tá bom? O que vai acontecer é justamente o fato de geralmente isso ser relacionado. Soluto geralmente é a parte sólida, solvente geralmente é a parte líquida. Com solvente universal a gente considera a água, tá? Mas lembrando que a definição correta é soluto que está em menor quantidade, solvente o que está em maior quantidade, tá bom? Então, continuando. Menor proporção vai ser o soluto, como eu já falei, ou menor quantidade, e o solvente em maior quantidade, geralmente a água, tá? Então nós temos exemplo aí de soluções: água com açúcar, tá? Ar, que aí vai ser uma mistura apenas gasosa, tá? Liga metálica, como o aço, por exemplo. O aço não é um metal, é uma liga, porque é uma mistura de metais, tá? Ou no caso do aço, é uma mistura de ferro com carbono. Então, é ferro, que é um metal, com carbono, que é um ametal. Tá bom? Então, pode acontecer isso. Como se forma uma solução, né? Como é que isso vai acontecer? Então, você está vendo aqui, ó. Eu tenho uma substância A com uma substância B, que quando interage, quando entra em contato, você tem assim, ó, uma união, né, de substâncias no mesmo recipiente, tá? As substâncias interagindo. No caso aqui, por exemplo, poderia ser água e álcool, tá? Estaria interagindo aqui dentro, tá bom? Então, dependendo do tipo de solução, há uma reação ou não, uma reação química ou não. Vai depender do tipo de solução. Há uma interação. Por exemplo, se eu colocar água e um pouquinho de açúcar e misturar, vai ficar do jeito que vocês estão vendo aqui. Vai ficar as moléculas separadas. Por quê? Tanto a água quanto o açúcar são compostos moleculares. Então não há quebra, apenas diminuição da partícula de açúcar pela dissolução em água. Beleza, fechou. Agora, se for, por exemplo, se eu colocar água e sal, há sim uma reação. Que reação é? A água vai quebrar a molécula do sal, que é NaCl, e vai formar íons, Na+, Cl-, tá? Professor, e se ao invés disso fosse por exemplo, um eno, aqueles envelopezinhos de eno, o que é que ia acontecer? Aí ia ter outra reação química, tá? Nesse caso, o sal presente no eno,
ele ia ser dissolvido na água e ainda tinha a liberação de gás carbônico, já que quando você faz isso, com sonrisal é do mesmo jeito. Acontece de liberar bolhas, né? Liberar um gás. Esse gás é justamente o gás carbônico que está sendo liberado, tá? Nesse caso aí, ele chama de a disseminação do soluto no solvente ocorre de forma espontânea. Ele chama de disseminação a solução, tá? De açúcar de soluto no solvente. Como é, Débora? Isso vale também? Sim, sim. Isso acontece. Agora, a diferença, Débora, é que não vai ter reação química, tá? Entre água e açúcar, acontece a dissolução, né? A disseminação, só que não é uma reação química. É apenas uma diminuição do tamanho das partículas de açúcar quando dissolvidas na água. Ok? Mais alguma pergunta? Posso seguir então? Qualquer coisa vão perguntando no chat, ou então liga o microfone e pergunta que eu vou respondendo, tá? Então, vamos lá. Classificação das soluções. Ó. As soluções são classificadas dessas três formas, né? Sólidas, líquidas e gasosas. Então, quais são as soluções sólidas? Então, ligas metálicas, medicamentos em forma de comprimido. Liga metálica eu já falei, né? Feito aço, que é uma mistura de ferro com carbono, e aí muda-se as propriedades e forma uma solução sólida. Outro, amálgama, né, que era usado para obturar, na obturação dentária, né? Outro, você tem aí medicamentos na forma de comprimido. Né? Todo comprimido vai ser uma solução sólida. Você não consegue identificar que tipo de substâncias tem lá. É a mistura que produz uma reação química para formar aquele produto que nós consumimos na forma sólida. Líquidas, soluções líquidas. Então, nós temos água mineral sem gás. Aí você fala, professor, água mineral sem gás, por quê? Água mineral com gás não é uma solução, não? Não. Por que não é uma solução? Porque a partir do momento que você abre a água com gás e começa a sair as bolinhas de gás carbônico, o que é que acontece? Deixa de ser uma mistura homogênea e passa a ser uma mistura heterogênea. Sendo uma mistura heterogênea, deixa de ser solução. Deu para entender? Então, só é considerado solução se for água mineral sem gás. Aí você pode perguntar: ah, professor, mas o senhor falou agora no comprimido efervescente. Sim, a mistura que vai acontecer ali seria uma solução, apenas nos casos em que não há liberação de gás carbônico, né? Eu dei ali como exemplo de dissolução, né, de disseminação. Mas a gente não pode classificar você colocando comprimido efervescente em água como sendo solução por isso. Porque a partir do momento que ele sai as bolhas, você tem duas fases, o líquido e as bolhas. Então, se tiver duas fases, é mistura heterogênea. Então, se for mistura heterogênea, não é solução, tá? Soro fisiológico também é uma solução líquida. E bebidas. Bebidas no geral também, tá certo? A não ser, por exemplo, aquela situação em que você tenha, por exemplo, o suco feito em casa, tá? Porque o suco feito em casa da fruta que você vai coar, por mais que a peneira seja fina, você ainda tem partículas sólidas que fica no suco, né? É tanto que se você, por exemplo, passasse um suco, você não vai fazer isso, mas se você pegasse, coasse, observasse, não, aqui tá uma solução que eu não estou vendo. Mas se você pegasse esse suco e passasse num coador de papel ou um coador de pano, ia ver que ainda ficou partículas lá. Então, nesse caso, não seria uma solução, certo? Seria uma mistura heterogênea, mesmo que você não consiga observar a olho nu, tá? E no caso de soluções gasosas, o ar que respiramos. Agora, levando em consideração que é o ar sem poeira, tá? Porque a partir do momento que você está andando no meio da rua, aí tem aqueles carros que parecem, aqueles ônibus, que parece que funciona a lenha, né? E quando o motorista acelera, fica aquela nuvem de fumaça horrorosa no meio do tempo. Então, aquela situação ali, daquela nuvem de fumaça,
não seria uma mistura homogênea, né? Seria heterogêneo, porque você está vendo a fuligem liberada no ar. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Vamos lá, tem 10 pessoas, pelo amor de Deus, eu fico sozinho. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Então, continuando. Então, aqui nós temos uma outra classificação das soluções. Agora, quanto à natureza. Antes, nós vimos a classificação em relação ao estado físico, né? Sólido, líquido e gasoso. Agora, a gente vai ver quanto à natureza do soluto, tá? Os compostos, né? A solução ela pode ser molecular, a mistura pode ser molecular ou pode ser iônica, que é o que eu tinha falado anteriormente, né? A história até que Débora tinha comentado sobre a água mais açúcar. Então, a água mais açúcar seria essa primeira situação aqui. É uma mistura, dependendo da quantidade, né? Dependendo da quantidade de açúcar que a gente está colocando, a gente está levando em consideração que é uma quantidade pequena de açúcar em relação à quantidade de água, tá? Então, ele dissolve o açúcar, ele vai se transformar em partículas bem menores, mas não tem reação química. Então, essa questão aqui que vocês estão vendo sobre as soluções com soluto molecular. Já a iônica, certo? Há uma reação química, tá? Em que você pega o sal de cozinha, né, que é o NaCl, quando mistura na água, forma Na+, Cl-, tá? Então, não é só uma dissolução, não só dissolve, só que aí separam os íons, certo? A gente vai ver um pouco mais na frente que, além disso, conduz eletricidade. Isso, nos dois casos seria soluto mais solvente formando uma solução. Exatamente, Débora. Tá? Eu tenho aí nos dois casos, tanto açúcar com água, soluto é o açúcar, solvente é a água, e a solução seria, digamos assim, a garapa, né? Que é o açúcar com água. E no caso da iônica, seria sal de cozinha com água, sal, o soluto, água, o solvente, e a mistura, água salgada, digamos assim, seria a solução, tá? Então é o que a gente, por exemplo, se a gente pegar a água do mar, a gente pega a água do mar, coloca num copo, tá? Claro, não levando em consideração a coloração que pode ter, dependendo do local que você pegue, devido a alguma alga, devido a sujeira ou alguma poluição. Mas sem levar em consideração a cor, você pegando uma água do mar, ali você tem uma solução, porque você tem o sal dissolvido mais a água, tá certo? E você vai ver posteriormente em que essa reação química que acontece aqui, ó, o sal na água, a gente vai ver que ela conduz corrente elétrica, certo? Ocorre condução de corrente elétrica. Já na solução molecular, não há condução de corrente elétrica. A gente vai ver isso mais na frente, um pouquinho. Eu vou fazer o experimento e vou mostrar para vocês como é que isso funciona, beleza? Vamos seguir então. Agora, a terceira classificação, quanto ao coeficiente de solubilidade. Eu tinha conversado com vocês, ainda em sala de aula, presencialmente, sobre coeficiente de solubilidade, né? Eu tinha dito que coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que você vai conseguir dissolver na solução sem que haja corpo de fundo, tá? Ou precipitado. É tipo quando você pega um suco que você coloca açúcar e vai mexendo até chegar no seu limite. Sim, sim, em certas condições, com certeza, de temperatura e pressão. Por que temperatura e pressão? Porque essas vão variar ao coeficiente de solubilidade. Porque eu posso ter um coeficiente de solubilidade numa solução a 20 graus Celsius. Se eu mudar para 30 graus Celsius, eu já vou mudar temperatura e já vou ter um coeficiente de solubilidade totalmente diferente, tá certo? Então, tenho que ter cuidado em relação a isso. Sempre observar as condições de temperatura e pressão, ok? Aí, vamos ver um exemplo prático. Por exemplo, eu posso pegar 3 copos com a mesma quantidade de água, só que no primeiro eu tenho água gelada, no segundo eu tenho água natural,
a temperatura ambiente, e no terceiro tem uma água quente, tá? Se eu colocar a mesma quantidade de sal nos três, eu vou ver que vai ter situações, vai variar o coeficiente de solubilidade. Naquela que está mais quente, quando eu misturo, certo? Você vai ver que dissolve rapidamente. É o que acontece com leite, né? Não vamos colocar sal, não. Vamos colocar leite em pó. Se eu colocar leite em pó na água quente, rapidamente vai dissolver. Porque o coeficiente de solubilidade é maior. Você vai poder colocar mais leite, mais leite, mais leite, ele vai dissolver tudo, tá? A quantidade de soluto interfere dependendo da quantidade da temperatura, certo? Dependendo da temperatura, interfere sim. Eu estou levando em consideração a mesma quantidade de soluto para todos. Eu pego a mesma quantidade de soluto, a mesma quantidade de leite, digamos, 2 colheres de leite, e vou colocar no recipiente com água quente, no recipiente com água natural e no recipiente com água gelada. O que é que vai acontecer? Você vai ver que no recipiente com água quente, as 2 colheres de leite, quando eu mexer, vai dissolver totalmente. Quando eu coloco na água natural, você vai ver que parte vai dissolver e outra parte vai ficar em forma de bolota, né, de bolinhas. Se eu colocar na água gelada, o que é que acontece? Uma grande parte vai ficar sem dissolver. Significa dizer o quê? Que ao mudar a temperatura, eu vou ter condições de solubilidade, de dissolução diferente. Ok? Então, a quantidade sim interfere, mas a gente está analisando, mantendo a mesma quantidade, certo? E com temperaturas diferentes. Aí você consegue perceber que o coeficiente de solubilidade, ele vai sim ser interferido pela temperatura. Então, continuando aqui. Ó, coeficiente de solubilidade, que eu vou chamar de coeficiente de saturação, tá? Que é o CS, é a quantidade máxima que um soluto sólido pode ser dissolvida em certa quantidade de um solvente em dada temperatura. Por que eu falei soluto sólido? Porque se o soluto for líquido, tipo, se eu pegar água e álcool, eu estou fazendo uma solução? Estou. Vai ser uma solução líquida? Sim. Só que para soluto sólido, para soluto líquido ou soluto gasoso, tanto faz para mim essa quantidade. O coeficiente de solubilidade praticamente não vai existir. Por que não vai existir? Porque os dois estão no mesmo estado físico. Então, para mim, não vai influenciar. Só vai existir o coeficiente de solubilidade, certo? Nas condições em que o meu soluto é diferente do solvente. Quando o meu soluto é diferente do solvente, no caso, o soluto é sólido e o solvente é líquido, aí sim eu tenho coeficiente de solubilidade, que vai ser a quantidade máxima de soluto, né, ou do soluto, isso mesmo, que vai ser dissolvido no solvente, tá? Então, o coeficiente de solubilidade é uma grandeza determinada experimentalmente. Então, não é algo calculado matematicamente, não. É algo experimental. O cara foi lá, pegou, calculou numa certa temperatura, uma certa quantidade de solvente, no caso de água ou de outro solvente, foi colocando aos pouquinhos até chegar num determinado valor. E a partir daí foi feita a tabela, tá certo? Então, se é tabelado, geralmente nas questões, você não vai ter que adivinhar isso. Já vai vir tabelado só para você interpretar, tá bom? Então, aí a gente vai ver alguns tipos de coeficiente de solubilidade, ó. Do cloreto de sódio, né, do sal de cozinha, o coeficiente de solubilidade é 36 gramas para 100 gramas de água. Isso numa temperatura de 20 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Se eu aumentar a temperatura, tá, dessa situação, desse soluto, se eu aumentar a temperatura, o coeficiente de solubilidade não será mais 36. Isso, o coeficiente vai mudar, tá? O coeficiente para a maioria dos solutos, a gente vai ver que tem exceção, mas para a maioria do soluto, quanto maior a temperatura, maior o coeficiente de solubilidade, porque você vai conseguir dissolver cada vez mais. Quanto menor a temperatura, menor o coeficiente de solubilidade,
Porque você vai dissolver menos. Professor, é para todo e qualquer soluto? Não. Existem exceções, como eu já disse, que eu vou mostrar para vocês, tá? Do sulfato de cálcio, ó, nas condições de 20 graus Celsius, para 100 gramas de água, eu tenho o quê? 0,2 gramas de sulfato de cálcio. Para nitrato de potássio, o coeficiente de solubilidade é 13,3, ok? Então vamos lá. Olha o que acontece agora. Como é que eu posso uma outra classificação das soluções? A partir do meu coeficiente de solubilidade, observando o coeficiente de solubilidade, eu posso classificar a solução de 3 tipos: insaturada, saturada e supersaturada. O que é que eu sei? Quando a massa, digamos assim, a quantidade de soluto foi igual ao coeficiente de solubilidade, eu vou dizer que isso é o ponto de saturação. Significa dizer que a minha solução é saturada, porque eu consegui dissolver a quantidade máxima permitida de soluto naquela temperatura. Como eu já tinha falado aqui, né? Para cloreto de sódio é 36 gramas, tá? Para 100 gramas de água. Quando é que eu vou dizer que a minha solução é insaturada? Quando eu colocar uma quantidade menor do que 36 gramas, no caso aqui para cloreto de sódio, né? Menor do que o meu ponto de saturação. Então, por exemplo, se ao invés de 36 eu colocar 30, 20, 5, 2, 1, quer dizer, menor do que 36, a minha solução eu não vou dizer que é saturada. Ela vai ser classificada como insaturada, tá? Aí, levando em consideração, se eu baixar demais, por exemplo, se eu pegar uma quantidade, como eu coloquei aqui, né? É 36 o ponto de saturação. Mas se eu pegar e colocar 3, se eu baixar muito, a minha solução vai ser diluída. Ela vai ser insaturada, diluída. Mas se ao invés de 36 eu só colocar 30, ela vai ser insaturada, mas vai ser saturada concentrada, né? Insaturada, concentrada. Por quê? Porque é concentrada, professor. Porque o meu coeficiente está muito perto do coeficiente de saturação. Aí, por que o 3 gramas? Se eu coloquei 3 gramas, ele é diluído, porque a minha quantidade de massa está muito longe do meu coeficiente de saturação, tá? E o que seria supersaturada? Supersaturada seria se ao invés de eu colocar 36, eu colocar algum valor maior do que 36. 38, 40, 50, 60. Tá bom? Então, saturada igual coeficiente de solubilidade. Insaturada menor do que o coeficiente de solubilidade. Supersaturada maior do que o coeficiente de solubilidade. Alguma dúvida até aí? Bora, povo de Deus. Alguma dúvida? Tranquilo? Eita, que me deixaram só. Vamos embora, vamos embora. Então, as soluções supersaturadas são preparadas aquecendo uma solução que apresenta corpo de fundo. Então, como é que eu preparo uma solução supersaturada? Eu pego uma quantidade de substância, certo? De soluto, e numa determinada quantidade de solvente, eu vou começando a misturar, tá? Então, é como se eu fizesse assim. Vamos pegar um sal qualquer, eu pego um sal qualquer, coloco dentro de um recipiente com água numa certa temperatura. E aí eu vou, misturo, coloco mais sal, misturo, coloco mais sal, misturo. A partir do momento que isso acontece, eu vou e observo que ficou certa quantidade de soluto no fundo do recipiente. Aí eu chamo isso de corpo de fundo ou precipitado, porque teve uma parte que não se dissolveu, ok? Quando eu observo isso, o que é que eu faço? Eu pego esse recipiente, levo ao fogo e vou aumentar a minha temperatura.
Aí, quando eu aumento a temperatura, eu vou mexendo, mexendo. A partir do momento que, se você lembrar do que eu falei agora há pouco, a partir do momento que eu aumento a temperatura, consequentemente, eu aumento o meu coeficiente de solubilidade. Então, todo aquele sal que estava precipitado no fundo do recipiente, ele vai ser dissolvido. Se eu pegar esse sal dissolvido totalmente e deixar esfriar num local, você vai ver que imediatamente a solução não vai ficar com duas fases, a parte líquida e a parte precipitada. Isso não vai acontecer, certo? O que é que vai acontecer? Ela vai continuar dissolvida. Aí a gente diz que eu tenho uma solução supersaturada. Só que está num nível de tensão muito grande, tá certo? Está num nível de instabilidade muito grande, porque a qualquer momento pode se transformar, voltar a se solidificar. E como é que eu vou ter essa solidificação? Por dois motivos. Se eu pegar o recipiente e balançar, tá? Aquela minha solução que esfriou, eu balançar, o que é que vai acontecer? Vai petrificar, vai cristalizar automaticamente. É como se fosse solidificando. Na verdade, não é como se fosse, não. Ele solidifica completamente, certo? É como se congelasse instantaneamente. Ou então, uma outra situação é se eu pegar meu dedo e colocar no sal sólido, e só um cristalzinho tocar na minha solução supersaturada, ele vai começar a cristalizar totalmente, certo? Ele vai cristalizando, cristalizando, até petrificar totalmente. Esse cristalzinho que eu coloquei lá, ele vai se chamar esse aqui, ó, germe de cristalização, tá? Esse germe de cristalização é uma quantidade, é um cristal dissoluto sobre o qual o excesso dissolvido se aglutina, cristaliza. A solubilidade, agora, a relação de solubilidade e temperatura, tá certo? Então, vê só. Para os solutos sólidos, né, levar em consideração isso. Cuidado que, dependendo do tipo de soluto, vai acontecer isso ou não. Então, para solutos sólidos, em geral, o aumento da temperatura provoca aumento de solubilidade, que foi o que eu tinha falado, né? Só que anteriormente, só que existem exceções. Na exceção, quando aumenta a temperatura, diminui a solubilidade, tá? E isso acontece também, tá certo? Então, levando em consideração isso, vamos ver agora os gráficos. Aqui, né? Eu mostrei na sala de aula, se eu não me engano, eu mostrei só, eu desenhei ele, né? Realmente ficava difícil de você entender o que estava acontecendo. Aqui já fica mais fácil visualmente, tá? Então, ó, a partir do momento que eu estou aumentando a temperatura, ó, 20, 40, 60, 80 graus Celsius, o que está acontecendo com o coeficiente de solubilidade? Ó, está aumentando. Então, você tem aqui nitrato de potássio, cromato de potássio, cloreto de sódio. Com o aumento da temperatura, aumenta o coeficiente de solubilidade. Porém, sulfato de césio, o que é que acontece? Eu estou aumentando minha temperatura, só que ao invés de ele aumentar, ele está diminuindo o coeficiente de solubilidade. Está chegando a zero, tá? Então, eu tenho essa situação. Levando em consideração, como é que você analisa um gráfico desse? Analisa assim, ó. Se eu pegar aqui 20 graus Celsius, tá? E for tocar no cloreto de sódio, ó, a 20 graus Celsius, quanto é o coeficiente de solubilidade? Ó? Eu venho, toco o meu gráfico, quando eu vou para a esquerda, então o meu coeficiente de solubilidade é 40 gramas, tá? 40 gramas, ó, para cada 100 gramas de água. Você lê aqui, ó, coeficiente de solubilidade em massa por 100 gramas de água, tá bom? Então, se eu quiser saber outro, ó, tipo assim, a 50 graus Celsius, o nitrato de potássio, aí você vem aqui, ó, 50 graus Celsius, eu vou subindo, toco no nitrato de potássio e vou para a esquerda. Então, é mais ou menos, é um pouco menos, dá 140 gramas, o coeficiente vai ser 140 gramas para cada 100 gramas de água, tá? Alguma pergunta sobre isso aí? Tranquilo? Então vamos lá, continuando. Mais outra aqui, ó.
Nesse caso, o que está acontecendo? Eu tenho aqui a seguinte situação: eu tenho um gráfico, tá? Tá aqui meu coeficiente de solubilidade de nitrato de potássio. Ok. Só que eu tenho essa região rosa, tenho essa região branca e tenho em cima do gráfico. Isso, através desse gráfico, eu posso classificar se a solução vai ser insaturada, saturada ou supersaturada, certo? Então, eu botei aqui, ó, 3 pontos. O ponto X, Y e Z. Se eu colocar aqui, se eu observar e perguntar, no ponto X, se eu tiver no ponto X o coeficiente de solubilidade neste ponto, a minha solução é saturada, insaturada ou supersaturada. Aí o que é que você tem que observar? Toda a região abaixo da minha curva, qualquer ponto que eu colocar, ela será insaturada. Isso. Ponto X é insaturada, Débora. Se eu colocar qualquer ponto que estiver em cima do gráfico, em cima da curva, como Y, vai ser uma solução saturada, já que a curva é uma curva de saturação. E qualquer ponto que eu tiver nessa região aqui, qualquer ponto que eu tiver nessa região, certo? Vai ser super saturada. Então, abaixo da linha, insaturada. Em cima da linha, saturada. Acima da linha, super saturada. Vamos voltar nesse gráfico aqui, ó. Então, se eu perguntar aqui, nesse ponto, pessoal, se eu colocar um ponto aqui onde está a minha setinha, como é que eu vou classificar? Aí eu vou classificar cada gráfico. Se eu colocar aqui nesse ponto, está acima do césio. Então, se está acima do césio, para o césio, que é a curva de baixo, ela vai ser supersaturada. Para o cloreto de sódio, ó, não está a minha setinha aqui. Para o cloreto de sódio, bem, para o cloreto de sódio, ela vai ser supersaturada. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma. Não, ele não coloca, não. Para o cloreto de sódio, ele vai ser supersaturado porque está acima. Mas para os outros dois, vai ser insaturado porque está abaixo. Exatamente, Débora. Seria supersaturada para as duas de baixo e seria insaturada para as duas de cima. Ok? Então, continuando. O quadro ao lado mostra a variação de solubilidade do nitrato de potássio com a temperatura, identificando regiões de insaturação, saturação e supersaturação. Nessa parte aqui, nesse material, né, ele, além de falar, revisar um pouco o que a gente já viu sobre soluções, tá? A gente vai começar a ver, nós vamos começar a ver a parte de cálculos químicos, a parte de como encontrar concentrações, por exemplo, a quantidade numérica de soluto dentro de uma solução, a quantidade de solvente dentro de uma solução. E essa quantidade a gente vai ver expressa, por exemplo, em porcentagem, nós vamos ver expressa em massa, vamos ver expressa em concentração de massa por volume, né, massa do soluto por volume, massa da solução por volume. A gente vai ver em número de mol por volume, né? São esses tipos de concentrações, dentre outras, que nós vamos estudar. Mas eu vou mostrando aos pouquinhos para vocês, tá? Então, esse material que eu utilizei aí é um material lá do IF, tá bom? É um material muito bom mesmo. É um material que eu peguei na internet. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai trabalhar agora as expressões, tá? A gente já viu isso aí, essa parte na apresentação anterior, em que a gente mostra a definição de soluto, solvente e solução. Lembrando que a solução é uma mistura homogênea, em que há a unificação, a mistura de soluto mais solvente. Soluto é o que está em menor quantidade, solvente é o que está em maior quantidade. Isso, na maioria dos casos, nós temos soluto sólido e solvente líquido, mas não é regra, tá? Não é sempre, tá bom? Mas nos nossos exemplos de cálculos, geralmente acontece assim, tá bom? Isso, índice 1, índice 2 e sem índice. Exatamente, Débora. Certo? Não, é desse jeito. Quando a gente estiver falando em soluto, é índice 1.
Quando estiver falando em solvente, é índice 2. Quando estiver falando em solução, não tem índice, tá? É como, por exemplo, se for massa, massa do soluto é M1, massa do solvente é M2, massa da solução é M, não tem numeração, certo? É isso mesmo, o que a gente vai trabalhar agora, Débora. Então, vamos lá. Solução, né? Então, mistura homogênea, soluto mais solvente. Soluto dissolvido pelo solvente, ou melhor definição, que está em menor quantidade. Solvente, substância utilizada para dissolver a outra, ou seja, aquela que está em maior quantidade, tá bom? A grande parte das soluções, né? Em grande parte, o solvente ele é líquido, tá? Mas pode ser em outro estado físico, tá? Então, solutos diferentes apresentam solubilidades diferentes, levando em consideração que o mesmo soluto pode ter também solubilidade diferente quando se muda a temperatura e a pressão. Então, dependendo da temperatura e da pressão, você no mesmo soluto pode ter solubilidade diferente. Mas na mesma temperatura, para a solubilidade ser diferente, tem que ser solutos diferentes, tá? Nós temos soluções diluídas e soluções concentradas. Então, qual a diferença? Levando em consideração que a gente já tinha falado, que o cloreto de sódio, né, o NaCl, tem coeficiente de solubilidade a 36 gramas por 100 ml de água, tá? Isso levando em consideração que a temperatura é 20 ou próximo a 20. Se eu pegar, ao invés de 36, pegar 2, quer dizer, uma quantidade bem menor, a minha solução ela é diluída. Se eu pegar uma quantidade próxima ao coeficiente de solubilidade, ela vai ser concentrada, né? Como nós já vimos anteriormente, tá? Então, nós temos a classificação, como já vimos aí, que a solução pode ser insaturada, saturada e supersaturada. Vai ser saturada quando a quantidade que eu vou colocar é igual à minha concentração máxima, né? A minha quantidade máxima, né, de coeficiente de solubilidade. Então, a gente classifica como saturada. Se eu pegar uma quantidade menor, ela vai ser insaturada. Se eu colocar uma quantidade maior, ela vai ser super saturada, né? Pode apresentar ou não precipitado, tá? Pode apresentar ou não precipitado. E o que é precipitado? É aquela quantidade de soluto que não foi dissolvida, que ficou no fundo do recipiente, né? Eu posso chamar de precipitado, corpo de chão ou corpo de fundo. É a mesma coisa, tá bom? Então vamos ver aqui o que é que acontece, né? Nós temos na prática para que serve o coeficiente de solubilidade? Para a gente ver em que estado físico a gente vai ter determinadas substâncias, como elas se comportam, como a substância se comporta mediante o aquecimento, tá certo? Então nós temos aqui todos esses gráficos, né? Esses 5 gráficos de acordo com uma determinada substância. Então tem aqui iodeto de potássio, nitrato de sódio, nitrato de potássio, cloreto de amônio, cloreto de sódio, então tem todos esses. Aí o que é que acontece? Você vai ver as soluções que vão, a partir do aumento da temperatura, aumentar no gráfico, ou aquele que vai decrescer consideravelmente, ou vai decrescer suavemente, tá certo? Significa dizer o quê? Os gráficos que estão aumentando com o aumento da temperatura são soluções, digamos assim, endotérmicas. Significa dizer o quê? Está absorvendo calor. Quando absorve calor, quando absorve temperatura, eu digo que a minha reação ela é endotérmica, né? Está crescendo o gráfico de acordo com o aumento da temperatura. Se tiver decrescendo, se tiver diminuindo de acordo com o aumento da temperatura, eu digo que o gráfico seria, a solução seria exotérmica, porque está perdendo calor com o aumento da temperatura, ok? E a gente tem que lembrar o seguinte, se eu pegar pontos abaixo da curva, a solução vai ser insaturada. Se eu pegar pontos em cima da curva, a solução vai ser saturada. Se eu pegar acima da curva,
vai ser supersaturada. Mas, claro, se eu tiver vários gráficos como esses aqui, eu tenho que informar qual gráfico eu estou querendo essa informação. Porque senão você vai ficar confuso, tá? Se eu estou utilizando. Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui entre o rosa e o verde, certo? O que é que acontece? Para todos os que estão abaixo, esse ponto vai ser supersaturado, certo? Para todos que estão acima do ponto, esse ponto vai ser, essa temperatura, esse coeficiente, vai ser insaturado, ok? E aqui mostra um pouquinho de preparo de solução. Como é que eu poderia preparar uma solução? Como é que eu faço? Eu tenho que pegar uma certa amostra, digamos aqui eu estou trabalhando com hidróxido de sódio. Então eu vou lá, pego minha massa de hidróxido de sódio, vou preparar uma concentração, vou pesar uma determinada massa para preparar uma solução. Só que isso, para preparar essa solução, eu tenho que fazer alguns cálculos de quanto de concentração eu quero trabalhar, tá certo? Depois que eu faço esses cálculos, que eu vou mostrar para vocês mais à frente, eu vou pesar a quantidade. Como eu estou trabalhando com uma base forte, acrescento uma certa quantidade de água aqui, certo? Porque vai aquecer. Depois transfiro meu soluto para o recipiente, certo? Adiciono água até um traçozinho que eu chamo de menisco, certo? Completo com água até aqui. Fecho o meu recipiente, né? E vou homogeneizar, vou misturar. A partir do momento que dissolveu totalmente o meu soluto, eu tenho uma solução, tá? Essa solução, ela vai estar preparada na minha concentração que eu calculei inicialmente. Porque a minha concentração que eu vou ter aqui vai depender da minha quantidade de massa que eu tenho, certo? Sim, Débora, para algumas substâncias, para a maioria das substâncias, quanto maior a temperatura, maior a facilidade de solubilidade. Mas para outras, como você viu em alguns gráficos, decrescendo é o contrário. Quanto mais eu aqueço, piora a solubilidade, tá certo? Mas na maioria, sim. Quanto maior. É tanto que tem certas substâncias que eu só vou conseguir preparar a solução se eu aquecer. Ou, pelo menos, eu vou ter que trabalhar com água quente para poder fazer a dissolução. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo preparar minha solução. Ela não é possível ser preparada, tá? Então, minha primeira forma de concentração, minha primeira maneira de calcular essa concentração é através da concentração comum. Como é que eu faço o cálculo de concentração comum, tá? Eu vou pegar a massa do soluto e dividir pelo volume da solução, levando em consideração que essa massa do soluto vai ser o M1, certo? E o volume da solução eu vou trabalhar como V. Então, minha concentração comum vai ser C igual a M1 sobre V, tá? Dessa forma que eu vou ter condições de fazer os meus cálculos, que nós vamos ver esses cálculos no quadro, tá? A forma prática de fazer isso. Então, como é que eu fiz esse cálculo para poder chegar à minha concentração de 80 gramas por litro? Simples, eu peguei 80 gramas do soluto e dividi por 1 litro. 80 dividido por 1 deu justamente 80 gramas por litro, tá? E como é que eu preparei essa minha solução aqui? Eu pesei 80 gramas, tá? Pesei 80 gramas do soluto e dissolvi em 1 litro de água. Com isso, eu obtive uma solução de 80 gramas por litro, tá? Então, essa foi uma maneira de fazer minha solução. Então, aqui você observa, professor, e essas outras, o que é que aconteceu? É que eu posso ter a mesma concentração de 80 gramas por litro se eu diminuir proporcionalmente. Por exemplo, se eu quiser ter a mesma concentração de 80 gramas por litro, só que em um recipiente menor, então eu posso fazer o quê? Basta pegar
1 litro dividir por 2, deu 500 ml, e pegar a minha quantidade de massa de 80 gramas por 40 gramas, né? E dividir por 2. Então, eu tenho 40 gramas em 500 ml. Vou ter a mesma concentração de 80 gramas por litro. E se ao invés de eu pegar meio litro, eu pegar 250 ml, ou seja, eu peguei 1 litro, dividi por 4, deu 250 ml. Então, eu baixo pegar 80 gramas, dividir por 4 e vou ter 80 gramas. Então, eu posso preparar 20 gramas em 250 ml e vou ter também 80 gramas por litro, tá? Não, isso, M1, Débora, em gramas e V em litros, neste caso. Mas eu tenho em muitas situações concentração não em grama por litro, mas grama por ml ou grama por centímetro cúbico. Tá certo? Aqui eu tenho uma outra forma de calcular. Ao invés de trabalhar com concentração comum, eu posso trabalhar com densidade. E o que é densidade? É massa da solução sobre volume da solução, certo? Ou seja, M sobre V. Aqui é M1 sobre V1. Qual a diferença dos dois, de concentração comum e de densidade? É que na densidade eu faço o cálculo utilizando massa da solução. Enquanto que concentração comum, eu trabalho com massa do soluto, tá? Massa do soluto, que é o M1. Então, a diferença básica dos dois. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Bem, tranquilo. Isso a gente vai fazer cálculo, viu, pessoal? Vou mostrar para vocês como é que vai ser o cálculo direitinho disso aqui, tá bom? A unidade de densidade geralmente pode ser grama por centímetro cúbico, grama por ml, grama por litro, quilograma por litro, tanto de densidade como de concentração comum. Vai depender da situação que eu vou abordar, tá? E vocês lembram lá de densidade, né? Lá do nono ano, do primeiro ano, porque densidade a gente faz a relação, essa relação de massa da solução com volume da solução já anteriormente, tá? E levando em consideração que quando você tem a mistura de substâncias, que eu tenho, que elas não são miscíveis, por exemplo, água e óleo. Por que, que o óleo fica em cima e a água fica embaixo? Porque a densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Então, quanto menor for a densidade, mais acima a substância estará numa mistura. Quanto maior a densidade da substância, mais abaixo ela vai estar numa mistura. Por isso que numa mistura heterogênea de água e óleo, o óleo fica acima e a água fica abaixo.